Fala pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre vendas. Esse vídeo aqui é para você entender como vendas pode ser previsível e como a gente consegue criar de fato uma cadência, um processo para que a gente tenha previsibilidade dentro das dinâmicas comerciais. Perfeito? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é: aqui a gente vai usar 4 livros fundamentais que você precisa ler e que todo mundo, na verdade, deveria ler, todo empresário, empreendedor, a galera que trabalha com marketing, galera que trabalha com vendas, todo mundo deveria ler esse livro porque ele, de fato, te ensina como criar vendas. E os livros são, o primeiro deles é A Receita Previsível, do Aaron Ross. Ele basicamente conseguiu definir tudo o que você precisa saber para ter previsibilidade. Ele, inclusive, reinventou a dinâmica do Cold Call 2.0, como ele chama, onde você consegue fazer um processo de hunting, de prospecção, muito mais claro e muito mais eficiente. Depois disso, é muito interessante que você leia o livro Prospecção Fanática, porque ele te indica como você pode fazer essa prospecção dentro de algumas diretrizes que acabam te ajudando a ter melhores resultados. Existe um outro livro também muito interessante que vale a pena você ler, que é o Spin Selling. O Spin Selling é uma metodologia de identificação do cliente com a sua empresa e principalmente também serve para que você consiga evidenciar quais são as principais dores e também gerar rapport em cima delas. A gente vai falar sobre esses termos um pouco mais à frente. Tem um outro livro também muito bom chamado Armas da Persuasão. Esse livro ele consegue descrever como você consegue identificar os pontos nevrálgicos daquele cliente em cima de alguma dor ou alguma ansiedade que ele tem e usar isso a seu favor para que você consiga de fato fazer com que ele seja influenciado pelas suas palavras. Basicamente, como o próprio nome diz do livro, Armas da Persuasão são ferramentas para você conseguir persuadir melhor o cliente que você está conversando. É fantástico para você conseguir, naquela etapa inicial de vendas, gerar as conexões e influenciar positivamente o seu cliente. Um outro livro que também é muito interessante, só que sobre negociação, é Como Chegar ao Sim, do William Ury. Ele criou o PON, que é o Program on Negotiation de Harvard. Se você estudar negociação em Harvard, você basicamente vai ver esse livro esmiuçado. Então vale muito a pena que você leia como negociar é uma arte e como você pode criar metodologia dentro desse processo. É muito legal esse livro para pessoas que não estão no processo de pré-venda, como eu disse antes, mas no processo de fechamento, de closer. Então, esses 5 livros são muito importantes para quem vai entender sobre pré-vendas. Depois a gente vai falar sobre outros livros no processo de vendas e pós-vendas também. Então é bem legal que você já comece por eles e ao decorrer dos nossos vídeos aqui você vai ter mais insights de outras bibliografias interessantes. A gente vai falar agora sobre o processo de pré-vendas. Dentro da dinâmica de vendas, nós temos 3 fases que são até quase que óbvias, mas vale a pena a gente dizer. A gente tem a parte de pré-vendas, a gente tem a parte de vendas e a gente tem a parte de pós-vendas. Cada fase tem um objetivo específico. Dentro de cada uma nós temos pessoas específicas e estruturas de processos comerciais específicos também. A parte de pré-vendas, ela tem como objetivo principal buscar clientes, achar clientes com fit com o seu negócio e qualificar para que então esses clientes, esses leads entrem dentro do processo de fechamento. E aí nessa parte de vendas especificamente nós temos uma pessoa especializada em mostrar o produto, em entender as dores do cliente e fazer justamente essa negociação para que seja fechado o contrato, a venda, o que quer que seja. E na parte de pós-vendas, nós temos como objetivo e principal foco fazer a retenção do cliente e o upsell, ou seja, novas vendas para essa carteira de clientes. Aqui nesse processo nós temos o SDR.
que é o Sales Development Representative. Nada mais é do que nosso rapaz de pré-vendas, o nosso cara de qualificação, o nosso cara de hunter, faz hunting, faz prospecção, tá? Nós temos o SDR, também chamado de hunter aqui, perfeito? No processo de vendas, nós temos o closer, que é o cara que faz os fechamentos, que normalmente faz as apresentações mais aprofundadas da empresa, que consegue conhecer o cliente mais aprofundado e faz o processo de negociação e fechamento. E aqui nós temos o pessoal de CS, que é Customer Success, ou galera de pós-vendas, ou gerente de sucesso, ou equipe de sucesso do cliente, para que a gente consiga ter retenção e mais vendas dentro da nossa carteira. Muitas das empresas só trabalham com CS fazendo o processo de retenção, deixando o cliente mais feliz. Só que a grande verdade é que esse cara também deve ser responsável por fazer vendas em cima da carteira, visto que o cliente já está dentro da tua dinâmica, da tua carteira de clientes, e se não me falha a memória, é 300 vezes mais fácil você vender para um cliente atual do que para um novo cliente. Muita gente perde dinheiro em não trabalhar bem isso aqui, pessoal. Eu vejo muitas empresas fazerem relativamente bem a parte de vendas, vejo fazer muito mais ou menos ou nada a parte de pré-vendas, onde você, de fato, consegue criar previsibilidade de clientes, e eu vejo quase ninguém fazer bem a parte de pós-vendas, onde aqui você consegue, de fato, fazer novas vendas muito mais fáceis e ter uma retenção muito interessante. Perfeito? Esse é o processo que a gente vai analisar durante todos os nossos vídeos. E agora a gente vai falar sobre o SDR, perfeito? O SDR, como eu disse, ele tem um papel fundamental de fazer o hunting, a busca de novos leads, para que você consiga, de fato, ter clientes com fit no seu negócio. Existem dois tipos de SDR, ou melhor, existem dois estilos que você pode empregar dentro da dinâmica de SDR. SDRs que são mais low touch e SDRs que são mais high touch. Qual é a grande diferença entre os dois? SDRs low touch estão presentes em empresas que você só precisa ter um relacionamento muito rápido com o teu cliente para poder fazer uma venda. Exemplo, se você é um vendedor de TV, você vai ligar para uma empresa que vende TVs, perfeito? Vende TVs para empresas. Então, você tem uma empresa um pouco mais específica do que varejo, você vende TVs para empresas. Nesse processo de venda para empresas, normalmente empresas compram mais de uma TV. Então, faz sentido você ter um processo de vendas estruturado para buscar empresas que compram TVs, produtoras, escritórios, coworkings, o que quer que seja. Então, também faz sentido que você tenha uma dinâmica de vendas muito bem estruturada para falar com esse cara. E aí você entra com o SDR. Esse SDR que vende TVs, ele não precisa entender todo o negócio do coworking ou da produtora, porque basicamente ele só precisa entender se aquele cliente está disposto a pagar o preço para comprar aquele pool de TVs, se ele está disposto a fazer negócio com você. Ele não precisa ter um relacionamento muito aprofundado, porque o negócio do cliente não depende daquela TV, ou ainda que dependa. Não tem muito o que explicar na hora de vender uma TV. É uma TV, tem algumas funcionalidades, beleza, mas você não precisa se aprofundar dentro dessa venda. Esse tipo de venda é o que a gente chama de venda low touch, que é pouco contato. E aí esse SDR, ele tem um processo muito mais rápido e uma cadência muito mais frenética, com um tempo muito mais curto. A gente vai ver sobre cadência e como esses dois estilos se comportam no decorrer do vídeo. Agora basta você saber que a gente tem o low touch e o high touch. E como é que é o high touch? O high touch é um SDR que entra em contato com clientes que de fato querem comprar produtos que precisam de um relacionamento e um entendimento muito mais aprofundado, como por exemplo consultoria. Quando você vai vender uma consultoria para um cliente, você mexe na estratégia do negócio. Você de fato precisa entender dores que às vezes nem o cliente entende. E dentro desse processo, o SDR ele acaba tendo um tempo desprendido muito maior do que um SDR que trabalha com vendas muito mais
tranquilas, como a gente pode ver no caso de uma TV. E esse SDR tem um papel fundamental no processo, não só de qualificar o cliente, mas também de se aprofundar um pouco mais, de buscar algumas informações necessárias para o closer poder fazer uma venda muito mais redonda. Então esse SDR High Touch, ele demanda mais tempo dentro do processo da cadência comercial. Vocês vão entender isso em outros vídeos e vocês vão ver a grande diferença entre os dois. Vocês vão ver que aqui tem muito mais volume, a caneta voando, aqui tem muito mais volume e aqui a gente tem menos volume, beleza? Principais funções do SDR. As principais funções do SDR são basicamente fazer listas, entender quais são os principais clientes e onde eles estão, criar campanhas de e-mail e cold call, ou seja, criar todo esse processo de contato e qualificar. Perfeito? Ele precisa qualificar para que a bola chegue redonda no closer. Entenda que na grande maioria das vezes o closer é uma pessoa mais cara dentro da empresa, nada contra os SDRs, mas normalmente o closer tem mais tempo de casa e por consequência ele acaba sendo mais caro. E também porque ele é mais especializado, ele normalmente já tem um conhecimento mais aprofundado daquele tipo de business. E automaticamente, o tempo dele sendo mais caro, o SDR precisa mandar bolas mais redondas, senão eu estou perdendo dinheiro não fazendo isso. Porque aí o meu closer ele vai ter um grande problema de contato com vários clientes, vai fechar poucos, porque vem muito, como a gente chama, né, vulgarmente falando, de caroço. Muita gente que vem e não fecha, e isso é um problema para o seu negócio, porque você vai estar perdendo uma pessoa qualificada que tem a habilidade de fechar o negócio com pessoas que não têm nenhum tipo de fit com o seu negócio. Então, o processo do SDR, de quem faz pré-vendas, é qualificar clientes melhores para o nosso processo, para o nosso closer, para o nosso cara que fecha vendas. Então, esses são os 3 principais objetivos do SDR. Existe um quarto objetivo também, que é dar suporte ao lead e ao closer também. Obviamente, visto que o SDR já está fazendo essa ponte, nada mais justo que ele também assistencie em algumas coisas, como envio de e-mails, envio de apresentações. Muitos SDRs, inclusive, acompanham o processo de vendas para ficar dando aquele suporte, principalmente em high touch, para você não passar o bastão tão frio para o closer. Então o SDR também tem essa dinâmica de dar suporte ao cliente.